Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio de Follow Him. Recebemos um e-mail da secretária do Elder você Patrick já está Carroll sendo bombardeado pedindo com para pedras. entrarmos em contato Não com consigo ele. imaginar. Eram momentos Mas sagrados. uma das pedras Não atingiu quero esse jovem compartilhar ancião, nada que não certo? posso dizer. Bem nos rins, Vou bem nas compartilhar costas. esta parte. Em um Há muitas momento de perguntas raiva a serem e fúria, feitas, ele se virou muita e reflexão. naquela época E o era Elder arremessador no Acho que tempo de todos nós beisebol nos do colégio. apaixonamos imediatamente por ele como apóstolo. Quero dizer, nós simplesmente o adoramos, e suas mensagens que ele já nos deu sobre a Igreja da Alegria e que Deus está em busca incansável de vocês. Quando eu estava sentado em seu escritório, minha esposa e eu estávamos respondendo às perguntas da entrevista, ele fez uma pausa e disse: "Acho que você sabe em que ponto estamos no processo de entrevista. Gostaria que eu continuasse ou gostaria de um momento?" Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Follow Him. Meu nome é Hank Smith. Sou o apresentador e estou aqui com John Bythway, que aceitou o Evangelho com singeleza de coração. Isso é, Doutrina e Convênios, seção 36, versículo 7. Descreve-o perfeitamente, John. Cumpri todos os meus requisitos de elegibilidade quando era um jovem adulto solteiro, foi o que fiz. Depois, entrei no portal de transferência e me tornei um solteiro médio e... Bem, John, você pode ser casado e ainda assim abraçar o Evangelho com singeleza de coração. eu gosto disso. Sim, como uma mente única, um olho único. John, hoje temos a companhia de nosso bom amigo Mark Beecher, um professor prolífico que já fez muito na sua carreira. Bem-vindo, Mark. Muito obrigado. É ótimo estar aqui com vocês dois. Isso é emocionante. A igreja agora está bem estabelecida. Vamos pegar a estrada e fazer um trabalho missionário. Então, quando você pensa no trabalho missionário inicial, John, no que você pensa? Uma das coisas mais inspiradoras para mim é que esses nomes que conhecemos tão bem, como Parley P. Pratt, Thomas B. Marsh e outros, foram chamados para a missão e eles o que foi? Ele leu 16 páginas do livro de Mórmon, e isso foi o suficiente e quão pouco eles sabiam. Mas eles estavam tão cheios do Espírito que estavam dispostos a viajar com os joelhos na neve e em todos os lugares e ir para essas missões. Havia pequenas missões acontecendo, mas essa primeira grande missão de Peter Whitmer, Oliver Cowdery, Parley P. Pratt ainda está longe. É como ir à Lua. Quero dizer, é muito distante. Mark, ao examinar essas sessões, para onde você quer ir? O que está vendo? Obrigado, Hank. Há tantos, como você mencionou, primeiros missionários da igreja, primeiros nomes aos quais somos expostos aqui pela primeira vez, para podermos vê-los aprender à medida que começam a seguir as orientações do Salvador para compartilhar o Evangelho. Há um conteúdo muito bom aqui. Eles são jovens e inexperientes, e realmente acho que isso dá a todos nós muita esperança de que podemos realizar tudo o que o Senhor deseja que realizemos. Todos nós temos tarefas assustadoras diante de nós. Há muitos exemplos aqui nos quais podemos nos concentrar hoje. E você tem uma grande e assustadora tarefa pela frente também. Uau! Obrigado por mencionar isso. É verdade. Sim, minha esposa e eu fomos chamados para servir como líderes de missão em St. Louis, Missouri. Estamos indo para lá em junho e a sensação é muito grande. Realmente parece. Pois é. Então, todos os nossos ouvintes em St. Louis, aposto que temos alguns, certifiquem-se de dar as boas-vindas aos Beechers, quando eles se juntarem a vocês em breve. John, uma história rápida para você. Eu estava falando para um grupo de superintendentes de escolas em St. George. Estou voltando para Provo. Eu estava me sentindo muito bem comigo mesmo. Você nunca fez isso, John? Tipo, hoje é um bom dia
quando minha caminhonete de 10 anos, que eu adoro, mas é velha, quebrou na 1A15 e fazia muito tempo que eu não quebrava na 1A15. Acabei entrando mancando em Parowan, Utah. E tenho de fazer uma menção especial a Mark e Melinda Berg, de Parowan, Utah, que foram gentis o suficiente para dizer: qual é o problema aqui? Eu disse não sei. Mark, um cara incrível entrou debaixo da minha caminhonete, começou a examiná-la e me disse o que estava errado. Levamos a caminhonete para um mecânico e esses dois, John, me levaram até minha esposa que estava vindo me buscar. Então, Mark e Melinda, obrigado por levarem esse estranho no carro de vocês. Foi muito gentil. Só tenho que agradecer a você, John. Na verdade, estávamos gravando no dia seguinte e eu pensei, não vou estar lá. Vou ter que gravar de Parowan. Mas consegui voltar por causa de Mark e Melinda Berg. Uau! Tantas pessoas boas por aí. John, o irmão Beecher, nunca esteve conosco antes no podcast. Você e eu somos amigos de Mark há muito tempo. Na verdade, sua esposa é amiga de Mark há muito tempo. Então, pode nos apresentar um pouco aos nossos ouvintes? Sim, e obrigado por dizer isso, Hank. Minha esposa Kim fez seminário na escola secundária de Olympus. E o irmão Beecher foi um dos professores dela e ela fala muito bem de você até hoje. Obrigada por ter causado esse impacto e ela estava animada por você estar aqui hoje. Isso é muito gentil e também muito marcante. Muito obrigado. Sim, foi há algum tempo. O irmão Beecher cresceu no sudeste de Idaho. Ele serviu em uma missão que falava navajo. Hank, não sei quanto a você, mas quantas vezes já ouviu falar navajo, finlandês e acho que mandarim, alguns dos idiomas mais difíceis de aprender? Mark fala navajo e serviu missão em Arizona. O irmão Beecher é formado pela Universidade Brigham Young e pela Universidade de Utah. Passou sua carreira ensinando no seminário por 37 anos e se aposentou há alguns anos como diretor regional. Trabalhou com AFY, FSY e Semana da Educação e agora está ensinando na 3ª série da American Heritage School em American Fork. Uau! Parabéns aos meus alunos da 3ª série da American Heritage. Escola do Patrimônio Americano. Ele e sua esposa Kim estão casados há 39 anos. Eles têm 5 filhos e 10, em breve 12 netos. E Hank, como você mencionou, em breve será um líder de missão em St. Louis. Isso tem um lugar especial em meu coração porque meu presidente de missão ainda está vivo, mora em St. Louis, e Menlo Smith teve um impacto em St. Louis, ajudando a conseguir o terreno para o templo e algumas outras coisas lá. Portanto, estamos muito felizes por tê-lo, irmão Beecher. É ótimo estar com vocês hoje e com todos os ouvintes. Sim, e tenho que acrescentar mais uma coisa. Mark e Rob Eaton, outro convidado que tivemos no podcast, escreveram um livro anos atrás chamado Tornando-se Grandes Professores do Evangelho. E eu tenho o livro e o CD que realmente abençoaram o meu ensino, Mark e Rob. Portanto, quero realmente agradecer a vocês por essa contribuição. Muito gentil de sua parte. Mark, vamos deixar você fazer uma mensagem rápida. Fale com os Saints em St. Louis. O que você diria que eles vão receber você aqui em alguns meses? Uau! Vou começar com isso. Tivemos a oportunidade, minha esposa e eu, de conversar pelo Zoom com os atuais líderes da missão, o presidente e a irmã McKay. E nunca me esquecerei do final da primeira conversa, quando eles disseram que pediríamos aos missionários que começassem a orar por vocês. Isso me atingiu com muita força, e devo dizer que tenho sentido essas orações. Tivemos a bênção de ter uma sobrinha que serviu em São Louis, e nessa missão, ela acabou de retornar há cerca de um ano. Ela conhece os McKays e disse que eles são os melhores santos que você poderá encontrar em qualquer lugar. Estamos muito felizes por podermos ter essa oportunidade de ir a St. Louis. Eu nunca estive lá, nunca vi o arco, nunca fiz nada nessa área. Estive nos locais históricos da igreja que ficam fora dos limites da missão,
mas é uma bênção incrível poder estar lá e conhecer esses santos e conviver com pessoas incríveis como eles. Aposto que eles estão ansiosos por isso. Aposto que é divertido receber um novo presidente de missão a cada 3 anos e, sim, dar as boas-vindas a ele na área. Mark, vamos começar aqui. Vou ler o manual Vem e segue-me, e depois vamos entrar nessas sessões e falar sobre o trabalho missionário. Começa assim. Parley P. Pratt era membro da igreja havia cerca de 1 mês, quando foi chamado para ir ao deserto pregar o evangelho. Thomas B. Marsh era membro da igreja havia menos tempo ainda, quando o Senhor lhe disse: é chegada a hora da tua missão. Orson Pratt, Edward Partridge e muitos outros também tinham sido batizados havia pouco tempo, quando receberam seu chamado para servir missão. Talvez haja uma lição para nós hoje nesse padrão. Se você sabe o suficiente para aceitar o evangelho restaurado por meio do batismo, sabe o suficiente para compartilhá-lo com outras pessoas. Claro que sempre queremos aumentar nosso conhecimento do evangelho, mas Deus nunca hesitou em chamar os indoutos para pregar seu evangelho. Na verdade, ele convida todos nós a abrir a boca para proclamar seu evangelho. E a melhor maneira de fazermos isso não é por meio de nossa própria sabedoria e experiência, mas pelo poder do Espírito. Oh, eu adoro isso. Cara, esses missionários. Você pode imaginar que você foi membro da igreja por 1 semana inteira, hora de sair em uma missão. Então, Mark, com isso, para onde você quer ir a partir daqui? Sinceramente, não é muito diferente. Minha esposa e eu tivemos a oportunidade de servir no Centro de Treinamento de Missionários, onde fui presidente de ramo por cerca de 3 anos. Esses missionários entram no centro e muitos deles decidem, literalmente nos últimos meses, que vou sair em missão e eu os observo quando entram. Ouvi a sessão 4 que você ensinou. Se você tem o desejo de servir a Deus, você é chamado para a obra. É só pegar esse desejo e ver como o Senhor o magnifica, e vê-los mudar em questão de poucos dias. A maioria deles fica cerca de 12, 13 dias no MTC, se estiverem falando inglês, e vê-los mudar foi uma experiência fenomenal. Literalmente centenas de vezes em que eles tinham apenas o desejo de servir e o Senhor disse: isso é o suficiente. Eu posso aceitar isso e posso trabalhar com isso. Isso é fantástico. Precisamos colocar todo mundo em dia com a história. Sim, vamos dedicar alguns minutos para começarmos a sessão 30. Essas sessões são um grande foco no trabalho missionário. A sessão 30 começa com 3 revelações originais, certo? David Whitmer, Peter Whitmer, John Whitmer. Acho que o título da sessão diz que quando a edição de 1835 chegou, todas foram combinadas em uma só. A irmã Ulrich, que você tinha quando fez as sessões 12 a 17, cobriu as sessões 15 e 16 e fez um belo trabalho ensinando essas sessões. Em junho de 1829, foi dito que a coisa mais importante que você pode fazer é declarar arrependimento a esta geração. Ouvi todos vocês falarem sobre arrependimento e a beleza disso, mas parece que, agora que chegamos à sessão 30, apenas alguns meses depois, eles não estão fazendo isso. Eles não estão seguindo a diretriz da maneira que deveriam ter feito. Portanto, há uma correção do Senhor, que é muito gentil, e não mede esforços para nos dar quando precisamos desse tipo de correção, para nos colocar no caminho certo. Pequeno descontentamento divino, acho que foi chamado assim. Parece que ao começarmos a sessão 30, Hiram Page, da sessão 28, teve uma grande influência e está um pouco persuadido da direção e do foco de David Whitmer. Assim, o Senhor quer que David e todos nós saibamos sobre o problema de temer o homem e não confiar na força do Senhor e ter a mente mais voltada para as coisas da terra do que para o valioso conselho do Salvador aqui. Podemos ver os versículos 1 e 2 da sessão 30? Com certeza.
Eis que eu lhe digo, Davi, que você tem temido o homem e não tem confiado em mim para obter força, como deveria. Mas sua mente tem estado mais voltada para as coisas da terra do que para as coisas de mim, seu Criador, né? E para o ministério para o qual você foi chamado. E você não tem dado ouvidos ao meu espírito e àqueles que estão sobre você, mas tem sido persuadido por aqueles que eu não ordenei. Em minhas escrituras, tenho isso dividido em 5 coisas. Primeiro, você teme o homem. Segundo, você não tem confiado em mim para obter força como deveria. Terceiro, sua mente está mais voltada para as coisas da terra do que para as coisas de mim. 4. Vocês não deram atenção ao meu espírito e ao que foram chamados a fazer, e àqueles que estão sobre vocês. E 5. Vocês foram persuadidos por aqueles que eu não ordenei. Quando olho para isso, tenho de admitir que é algo em que acho que todos nós podemos cair rapidamente. Quando lemos esses versículos, pensamos: será que ele está falando comigo? Sim, foi exatamente isso que pensei hoje. Vou apenas compartilhar um versículo do livro de Mórmon. É um de meus novos versículos favoritos. É Relamã, capítulo 4. O versículo 13 diz o seguinte: E por causa dessa sua grande iniquidade e vanglória pela própria força, foram abandonados à sua própria força. Portanto, não prosperaram, mas foram afligidos e perseguidos, e expulsos pelos lamanitas, até perderem quase todas as suas terras. O Senhor está apenas dizendo: você não confiou em mim como deveria ter confiado. Eu me vejo em um domingo muito empenhado em cumprir meus convênios. E à medida que a semana avança, fico sobrecarregado com as coisas do mundo, e não está muito distante de quem eu sou, pelo fato de que preciso estar mais empenhado em cumprir meus convênios. E realmente acho que é por isso que o presidente Nelson e suas incríveis mensagens sobre o cumprimento dos convênios são tão pertinentes para todos nós hoje. É tão engraçado que todos nós três olhamos para o versículo 2 e pensamos: esse sou eu. Às vezes já perdi o sono por causa de preocupações financeiras. Acho que não perdi o sono por causa de coisas que provavelmente deveria perder o sono, certo? Mas é fácil fazer isso. Gosto desse lembrete. Acho que precisarei de lembretes constantes durante o resto de minha vida. O que você disse no início, Hank? Singularidade para manter nossos olhos fixos em uma coisa. Singularidade de coração. Há outras coisas que temos que fazer nesta terra temporal para cuidar de nossas famílias, de nossas casas, das prestações da casa e de tudo mais. Estou lendo isso. Esse sou eu. Quando li isso, pensei na parábola do semeador, em que o Senhor diz: Ei, o solo é bom, mas há muitas outras coisas competindo. Há ervas daninhas ali, há ervas daninhas ali. Sim, parece que você não tem tempo para mim nesse versículo. As coisas desta terra, as persuasões daqueles a quem eu não ordenei. Você tem um bom coração, David. Você tem um bom coração, Hank, mas não está capinando sua vida. Você precisa tirar algumas dessas outras coisas de lá. Então, John, nessa última parte, você foi persuadido por aqueles a quem não ordenei. Lembre-me de como Sherry colocou isso no ano passado, quando falamos sobre profetas. Ela falou sobre pensar em todas as pessoas de quem você preferiria receber conselhos, John? Você pode me lembrar disso? Sei que você sabe disso melhor do que eu. Foi uma espécie de pergunta. Quem você prefere que cuide de sua vida? Quero dizer, você está olhando para os influenciadores da mídia social e adorei a pequena declaração dela de que, por que não ir a fontes que só falam a verdade? Há tantas por aí que podem ser verdadeiras. Há uma chance de ser preciso. E se fôssemos a fontes que só falam a verdade e sim, sério? Quem mais você preferiria ter no comando de sua vida do que a influência do Espírito Santo que dá ouvidos ao... Ouçam esta citação, meus queridos amigos. Aqui é a Sherry. A quem vocês dão ouvidos? Qual é a posição do profeta vivo na lista de pessoas a quem você recorre para pedir conselhos? Quantos guias cegos, cuja visão míope da vida não é melhor do que a sua,
Você está acompanhando os podcasts e o TikTok? Não deixe que os guias cegos obscureçam sua visão dos videntes que enxergam nas esquinas. Lembro-me de que ela falou que quase todas as pessoas que têm voz querem algo de você, têm uma agenda, querem seu dinheiro, querem seus gostos, mas os profetas, ela disse que eles têm um objetivo em mente: abençoar sua vida. E muitas vezes somos persuadidos por aqueles que Deus não chamou. Tantas coisas boas aqui. Podemos dizer mais uma coisa sobre o momento dessa sessão também? Em 1829, esses homens foram batizados, e agora eles estão. As coisas mudaram para eles. Portanto, o Senhor está dizendo: estou esperando um pouco mais de vocês. Vocês precisam melhorar um pouco mais. Nessa parte em que pensamos sobre o relacionamento de convênio que temos, fiquei completamente impressionado com o discurso do presidente Nelson que ele deu. Está registrado na Liaona de outubro de 2022, não é uma conferência geral, ele a deu para líderes. Chama-se Convênio Eterno. É um dos discursos mais fabulosos sobre convênios que acho que jamais leremos. Vou citar apenas um parágrafo desse discurso. Depois que você e eu fazemos um pacto com Deus, nosso relacionamento com Ele se torna muito mais próximo do que antes do pacto. Agora estamos unidos por causa de nossa aliança com Deus. Ele nunca se cansará em seus esforços para nos ajudar, e nós nunca esgotaremos sua paciência misericordiosa conosco. Cada um de nós tem um lugar especial no coração de Deus. Ele tem grandes esperanças em nós. É muito reconfortante para mim pensar nisso e em como o Senhor se sente em relação a nós no relacionamento de convênio. Estou tentando mudar por causa de declarações como essa e outras que ouvi recentemente. Estou tentando, em minha mente, não pensar em um convênio como um contrato, mas como um relacionamento, porque vocês ouviram essa frase: relacionamento de convênio que está vivo e que vive em um relacionamento e envolve lealdade. E um relacionamento significa que tenho acesso aos pontos fortes da outra parte, e isso é muito útil para perceber que sou fraco, não sou forte, mas o Salvador é forte. O Salvador me fez forte onde eu não sou, e se eu tiver um relacionamento de convênio com Ele, terei acesso a essa força. Adorei isso, John. A seção 84 fala sobre o juramento e o convênio do sacerdócio. Começa com: para aquele que for fiel, e muitas vezes pensamos nesse fiel como: é melhor eu ser mais justo, preciso obedecer melhor. Mas em vez disso, pense nisso, como você acabou de descrever, John. Fiel como um cônjuge para ser leal, para ser verdadeiro, para se comprometer com ele. Acho que é disso que o Senhor está falando, de colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. Mesmo que não sejamos muito justos, mesmo que cometamos erros continuamente, mas meu coração está entregue a Ele. Sou leal a Ele, 100%. Parece isso no versículo 2, não é? Você poderia interpretar isso como se o Senhor estivesse chateado com Davi, por não ter feito algo em que ele poderia estar dizendo: Davi, quero abençoá-lo, quero que dê ouvidos ao meu espírito, quero que você dê atenção ao meu espírito, quero que sua mente se concentre nas coisas de mim, para que eu possa lhe dar tudo o que quero lhe dar. Tenho todas essas bênçãos reservadas para você. Deixe-me entregá-las a você. É isso mesmo. Versículo 5, essa frase para Peter Whitmer: não tema. Versículo 8, seja diligente em guardar meus mandamentos. Verso 11, com toda a tua alma, não temendo o que o homem possa fazer. Quero dizer, esse tema realmente se estende por toda essa sessão, de se entregar completamente, de não se preocupar muito com o momento, mas, em vez disso, ser capaz de ter uma perspectiva eterna e mantê-la conosco o tempo todo. O Senhor quer que você tenha isso, e Ele o magnificará se você o mantiver na vanguarda de sua mente e de seus esforços. Notei no versículo 11, uma pequena dica para Peter Whitmer: todo o seu trabalho será em Sião. Acho que ele não sabe que é lá que ele vai terminar sua missão.
perto de onde você está indo em sua missão, Mark. Perto de onde vamos. É isso mesmo. Todo o seu trabalho será em Sião. Tenho certeza de que Peter Whitmer está indo bem. Isso parece ótimo. E o Senhor está indo. Você não sabe, na verdade. Você não sabe o que isso significa. Mas você vai. Sim, novamente no versículo 11, as Escrituras usam palavras muito fortes. Já imaginou se dissesse, e a maior parte do seu trabalho será em Sião? Não, é todo o seu trabalho, e trabalho com uma grande porcentagem de sua alma. Não, com toda a sua alma. Isso me faz lembrar da seção 4, com todo o seu coração, poder, mente e força, e de como se você trabalhar apenas com metade do seu coração, metade da sua mente, metade da sua força, então você permanecerá sem culpa. Portanto, é uma mensagem do tipo tudo dentro, não é mesmo? Realmente é. Quando leio isso, sinto que preciso melhorar. Sim, devemos fazer a sessão 31? Vamos lá. Thomas B. Marsh. Ele era alguém especial. Acho que ele é um dos grandes personagens de todas as escrituras. Eu realmente aprecio Thomas B. Marsh. Ele teve algumas oportunidades incríveis. Se tivesse continuado na direção em que estava indo, provavelmente teríamos que reescrever um pequeno hino primário. É por isso que não sou um escritor de hinos primários. Os profetas dos últimos dias são gentis, não severos. Joseph Smith e Thomas B. Marsh. Ele teria sido o número 2. Ele era o presidente do quórum dos 12 apóstolos, durante uma parte de seu tempo. Em vez de um Winters na montanha, haveria um grande M, certo? Lá em cima, em Provo. É isso mesmo. Acho que a maioria das pessoas conhece a história da retirada do leite em que sua esposa estava envolvida. E ouvi em um de seus podcasts no início deste ano, Hank, quando você contou a história de um de seus colegas que era engraçado, mas provavelmente queria esquecer essa história. Não foi um grande momento para ele. Há muitas histórias que eu realmente não quero que sejam contadas sobre mim. Essa talvez seja uma das histórias em que, às vezes, nos concentramos um pouco mais em Thomas B. Marsh e sua esposa e em alguns erros que ele cometeu ao longo do caminho. Mas eu o amo de muitas maneiras por causa de sua diligência. Ele aceitou algumas tarefas realmente difíceis, fez um bom trabalho com elas. Sim, ele teve alguns problemas, mas morreu na fé. Como a maioria desses personagens, vamos estudá-lo. Ele tem alguns sentimentos, tem algum orgulho. O Senhor vai lhe dar algumas advertências bem fortes em sua vida. Para mim, é uma esperança dizer: alguns desses personagens mais cinzentos da história da igreja podem, às vezes, ser um pouco mais parecidos comigo no dia a dia. Sei que ainda posso ter a graça do Senhor e cumprir seus propósitos, por mais frágil e tolo que eu seja de vez em quando. Mark, acho que esse é um princípio muito importante e eu nem tinha pensado nisso, mas às vezes nos apegamos aos piores momentos das pessoas e perpetuamos essas histórias. Há apenas 2 semanas, a irmã Ford esteve aqui, John, e disse que aprendeu isso com a doutora Melissa Inouye, mas adorei a forma como a irmã Ford relatou isso. Que redimir os mortos, em parte, pode ser dizer bem deles, falar bem deles, não apenas fazer o trabalho do templo, mas redimir, talvez, alguns dos erros que cometeram. E acho que Mark nos mostrou como fazer isso. Em que vamos nos concentrar quando pensarmos em alguém? A ideia de resgatar sua reputação. Na outra noite, nossa família estava tentando fazer nosso Come, Follow Me, e estávamos falando sobre a sessão 19, é claro, Martin Harris. Do que nos lembramos sobre ele? Falamos sobre, ouça, essa coisa toda com os perdidos, e Gerrit Dierkmaat diria que a manuscrita roubada aconteceu antes de ele ser batizado. Bem, acreditamos no batismo para a remissão dos pecados ou não? Estenda alguma graça a essas pessoas como gostaríamos que a graça fosse estendida a nós. Sim, Mark. Não há um motivo pelo qual Thomas B. Marsh foi chamado para ser o primeiro presidente dos 12 apóstolos? Sim, acho que há um ótimo raciocínio por trás disso. Talvez apenas um pouco de conhecimento sobre Thomas B. Marsh
que eu tenho para inserir aqui. Há 4 anos, no seu podcast, a pessoa que abordou essas sessões foi Robert L. Millett. O que você está pensando? Fazer com que eu viesse aqui quando Robert Millett as fez há 4 anos. Eu nunca poderia ocupar o lugar dele. Ele é incrível. Sim, o irmão Millett está na Southern Virginia University agora. Não sabemos se ele está ouvindo, mas Bob, nós o amamos. Com certeza, irmão Millett. Muito obrigado. Thomas B. Marsh. Ele nasceu em 1799 ou 1800, dependendo do que você ler. Ele foge de casa com 14 anos de idade e se sustenta fazendo vários biscates até se casar em 1820. Depois, muda-se para Boston e entra para a Igreja Metodista. Como a maioria dessas pessoas sobre as quais falaremos hoje, elas têm uma inclinação espiritual muito forte para tentar descobrir o que o Senhor quer para elas e como podem fazer isso. E muitas delas se unem a outras igrejas e têm outros caminhos para chegar ao Evangelho restaurado. Ele ainda se sente inseguro. Ele tem sido um aprendiz de tipógrafo. Ele vai a essas igrejas diferentes. Nenhuma delas parece estar pregando o evangelho que ele encontrou na Bíblia. Ele acreditava que haveria uma nova igreja que surgiria, que ensinaria a verdade restaurada. E assim, em 1829, Thomas sentiu-se guiado pelo Espírito a viajar centenas de quilômetros de sua casa, de Boston, até o oeste de Nova York. Ele permanece na região por cerca de 3 meses antes de voltar para casa, sem saber por que viajou para tão longe. Eu adoro isso. Ele está pensando, tudo bem, achei que era isso que eu deveria fazer, e talvez não. E então, em uma parada ao longo do caminho, ele tem uma anfitriã com quem fica e que lhe pergunta se ele já ouviu falar da Bíblia de Ouro de Joseph Smith. Thomas disse à mulher que não, e então se sentiu compelido a aprender mais. Ela o conectou a Martin Harris e o levou a Palmyra. E foi então que Thomas B. Marsh foi para lá, certo? Ele vai e de fato encontra Martin na gráfica de Grandin. E não apenas lá, mas Oliver Cowdery também está lá. E o impressor lhe entrega as 16 páginas do livro. Se você já esteve na Grandin's Press, há uma folha grande com 16 páginas. Então, ele recebe essas 16 páginas do livro de Mormon. E é isso que ele lê e é com isso que ele se filia à igreja. Ele lê as 16 páginas do livro de Mormon e as compartilha com sua esposa, que lê as páginas e também acredita que são a palavra de Deus. E Thomas é batizado em setembro de 1830, o poder do livro de Mormon. Para mim, é incrível ver isso e poder sentir essa incrível jornada que ele fez para começar cedo na igreja. Também vale a pena registrar a história de Elizabeth. Sua determinação surgiu de sua conversão. Ela acreditava que o livro de Mormon era a palavra de Deus, mas não foi batizada imediatamente. E depois de dar à luz um filho em Palmyra, ela pediu ao Senhor um testemunho se o evangelho era verdadeiro. Pouco tempo depois, ela recebeu esse testemunho e se filiou à igreja. Também acho que esta citação dela é poderosa. Houve uma grande mudança em mim, tanto no corpo quanto na mente. Senti o desejo de ser grata pelo que havia recebido e de ainda buscar mais. Acho fantástico que ambos tenham começado dessa forma, certo? Com o suficiente para dar um passo à frente. Mas eles continuarão buscando mais. É o suficiente para eu começar, mas tenho que continuar a avançar e seguir em frente. Assim, temos essa revelação na sessão 31 para Thomas, na qual ele receberá uma orientação mais específica para ele e sua fé inicial, pois será solicitado a sair e servir. A sessão 31 abre os versículos 3, 4 e 5, que talvez sejam algumas das escrituras mais citadas por todos os missionários nesta dispensação. Nós as usamos no CTM com frequência com os missionários. Sei que os jovens missionários, quando saem, têm muito poder. Hank, você quer ler a 3ª, a 4ª e a 5ª? E depois vamos conversar juntos sobre esses versículos, sobre o que eles parecem nos dar para todos os missionários, e na verdade para todos nós que temos um trabalho a realizar no reino do Senhor. É isso mesmo. Seção 31, versículo 3, 4 e 5. Eleva o coração e regozija-te.
pois é chegada a hora de tua missão, e tua língua será desatada e anunciarás boas novas de grande alegria a esta geração. Anunciarás as coisas que foram reveladas a meu servo José Smith Jr. Daqui em diante começarás a pregar, sim, a ceifar o campo que já está branco para ser queimado. Portanto, lança a foice com toda a tua alma e teus pecados te são perdoados, e haverá muitos feixes sobre tuas costas, porque o trabalhador é digno de seu salário. Portanto, a tua família viverá. Sempre adorei o versículo 3. Agora, quando olho para trás, penso, mas naquela época, acho que não há um dia que passe que eu não reflita em algum momento sobre algo em minha missão de tempo integral nas Filipinas. Eu me alegro e entendo cada vez mais. Ei, alegre-se, a hora de sua missão chegou e parece que foi em 1 hora. Passa tão rápido. Sabe, tem um filho que acabou de voltar para casa. Hank tem um filho que acabou de ser chamado. E acho que estamos pensando muito sobre isso, não é? Hank, essa pequena parte da sua vida em que você pode se dedicar em tempo integral a isso. Ao ler esses versículos, Mark, pensei no quanto o trabalho missionário abençoa o missionário. Acho que foi o presidente Hinckley quem disse que o que parece ser um sacrifício acaba sendo um investimento que lhe rende dividendos para o resto da vida. Quando o senhor fala sobre isso aqui, não se trata muito das pessoas que você vai trazer, mas do que vai acontecer com você como missionário. Você será carregado de feixes sobre suas costas. O trabalhador é digno de seu salário. Sua família viverá. Apenas bênçãos para o missionário. Uau! Adorei tudo isso. Vocês dois são muito precisos. Acho que minha esposa e eu tivemos o incrível privilégio de sermos chamados como líderes de missão. Tivemos uma pequena entrevista prévia com o Elder Takashi Wada, que é membro dos 70, e ele nos fez algumas perguntas. Foi divertido. Terminamos. Minha esposa perguntou: "E agora?" E ele disse: "Bem, talvez vocês recebam uma resposta em 2 dias, 2 semanas, 2 meses, 2 anos ou nunca." E ele disse: "Tudo bem, é só esperar para ver." Recebemos um e-mail da secretária do Elder Patrick Kieron pedindo para entrarmos. Eram momentos sagrados. Não quero compartilhar nada que não deva. Vou compartilhar esta parte. Há muitas perguntas a serem feitas e muita reflexão. E o Elder Kieron, acho que todos nós nos apaixonamos imediatamente por ele como apóstolo. Quero dizer, nós simplesmente o adoramos, e suas mensagens que ele já nos deu sobre a Igreja da Alegria e que Deus está em busca incansável de você. E quando eu estava sentado em seu escritório, minha esposa e eu estávamos respondendo às perguntas da entrevista, ele fez uma pausa e disse: "Acho que você sabe onde estamos no processo de entrevista. Gostaria que eu continuasse ou gostaria de um momento juntos?" E assim foi. Foi um momento incrível. Minha esposa e eu olhamos um para o outro e dissemos: "Se não houver problema, gostaríamos de ter um momento juntos." Pensei nesses versículos porque ele nos deixou em seu escritório por apenas alguns minutos. Foi muito gentil. Bem, elevem seu coração e se alegrem, pois a hora de sua missão chegou. Choramos muito e pensamos no que isso significaria para nós. Não pude deixar de pensar em milhares de rapazes e moças e casais idosos e pessoas que tomam essa decisão todos os anos, todos os meses, todas as semanas de sua vida, todos os dias dizendo: "Vou entregar os papéis para a missão e ir." Minha esposa e eu tivemos o privilégio de conversar com algumas pessoas que estão em nossa ala, e elas já entregaram seus papéis para a missão. Elas virão conosco e servirão em nosso escritório. E você fica pensando: uau! As pessoas simplesmente dizem: "Sim, nós iremos se for isso que você precisa." Fico impressionado com as pessoas que simplesmente dizem: "Posso elevar meu coração e me alegrar. Posso confiar que o chamado do Senhor para mim é para ir e fazer seu trabalho." E as bênçãos, a compensação. Bem, nós brincamos e dizemos: "Certo, é de outro mundo. O pagamento é de outro mundo."
É realmente fenomenal. Já comecei a sentir isso um pouco. E qualquer pessoa com quem eu tenha conversado que tenha feito isso como líder de missão, diz que é a coisa mais exigente e gratificante que você fará em toda a sua vida. Adoro a consistência com que o Evangelho é descrito nas Escrituras como boas novas de grande alegria. E boas novas significa boas novas, e Evangelho significa boas novas. Adoro como isso é consistente quando os críticos falam de perfeccionismo tóxico, legalismo e tudo o mais. Mas quando as Escrituras falam do Evangelho, é a igreja da alegria, não é? Acho que optei por descrevê-la dessa forma, da maneira que as Escrituras descrevem. Lembrei-me, John, que você poderia contar essa história melhor do que eu. Acho que já fizemos isso com os favoritos do Follow Him. Mackay Christensen. Você se lembra? Sim, missionário de $1 milhão. O missionário de $1 milhão, que é um dos melhores jogadores de beisebol do ensino médio do estado da Califórnia, está recebendo ofertas não apenas de faculdades, mas também de times da liga principal de beisebol, oferecendo-lhe muito dinheiro para jogar depois do ensino médio. E quando ele diz a alguns desses times e faculdades, vou sair em missão, a maioria desiste, exceto um time. Você se lembra que John lhe ofereceu $1 milhão? Isso foi no início dos anos 1900. Ofereceu-lhe $1 milhão se ele desistisse da missão e fosse jogar para eles. E você se lembra do que ele disse? Foi muito bonito. Ele disse: isso é muito gentil de sua parte. Minha missão não está à venda. Foi uma declaração incrível. Sim, de um jovem que está fazendo o que você disse, Mark, fazendo a escolha. Aqui vamos nós. E vocês dois conhecem o irmão Michael Wilcox. Ele ensinou que o Senhor tende a nos chamar quando as redes estão cheias. Então, assim que Pedro consegue a maior pescaria de todos os tempos, ele diz: tudo bem, largue a rede e me siga. Mackay Christensen é um exemplo disso. O irmão Beecher é um exemplo disso. E não quero me esquecer dos rapazes e moças que não são muito bem-sucedidos e que talvez tenham até um pouco de medo. Não sou bom em falar com as pessoas que estão dispostos a ir. Para eles, também é muito difícil porque eu costumava pensar que talvez se falássemos apenas sobre a legitimidade de ir em uma missão ou sobre a doutrina. Mas há jovens por aí que têm medo de não ter o que é preciso. E para eles também é muito difícil enviar esses documentos. É isso mesmo. Uau! E eles fazem isso. Acho que o versículo 7 pode lhe dar conforto. Não é seu trabalho converter. Certo, Mark? Eu abrirei o coração das pessoas. Não é incrível? E veja isso a partir de uma perspectiva do livro de Mórmon, quando o Senhor expande essa ideia de que ele faz todo o trabalho pesado por nós, se permitirmos. Alma 16, versículo 15 a 16, John. Você quer ler para nós? E assim saíram Alma e Amuleque, e também muitos outros que haviam sido escolhidos para a obra, para pregar a palavra em toda a terra. E o estabelecimento da igreja tornou-se geral em toda a terra, em toda a região circunvizinha, entre todo o povo nefita. E não havia desigualdade entre eles. O Senhor derramou seu Espírito sobre toda a face da terra, para preparar a mente dos filhos dos homens, ou para preparar-lhes o coração para receber a palavra que seria ensinada entre eles na época de sua vinda. O Senhor prepara o coração. Sim, Ele é quem faz novamente todo o trabalho pesado. Tudo o que tenho de fazer, como veremos logo a seguir, na seção 33, é abrir a boca, mas o Senhor abre os corações. Ele abre as mentes. Ele prepara tudo o que precisa ser feito para que sua obra seja realizada. Se apenas fizermos nossa pequena parte. Eu realmente adoro isso, porque pode lhe dar confiança à medida que você avança em seu papel e no papel dele. Porque talvez alguém não aceite o evangelho e você pense: o que eu fiz de errado? Pode ser que o Senhor não esteja abrindo o coração dessa pessoa. Pelo menos não agora. Mas você continua a fazer o que faz.
Tínhamos um missionário no CTM que era do Sul, e seu pai, como não membro, gostava de receber os missionários e bater neles com força em algumas passagens bíblicas e perguntas, pedindo-lhes provas e coisas do gênero, e ele fez isso com vários grupos de missionários. A área foi de então chamada de caiada. Eles trocaram os missionários, trocaram os anciãos, colocaram as irmãs. Eles marcaram um horário para se encontrarem com ele e ele os recebeu de bom grado. Acho que acreditando que ele teria uma experiência semelhante com essas irmãs. Elas simplesmente disseram que, ao se sentarem com ele, disseram: "Sabemos que você tem muito conhecimento. Nem pensaríamos em desafiá-lo e ao seu conhecimento, porque você é muito bem informado. Nós apenas o convidamos a fazer uma coisa. Você vai ler o livro de Mórmon? Porque sabemos que você não será enganado por nada do livro. Mas como você é sábio e instruído, experimente o livro. Ele nunca o persuadirá a deixar de acreditar no que você acredita." Bem, ele literalmente leu o capítulo 8 de 1 Nefe, ligou para eles e disse: "Preciso me filiar à sua igreja." Ele buscava a verdade, assim como esses primeiros líderes, e foi convertido pelo Espírito. Ele teve que se colocar em uma posição em que o Senhor pudesse dizer: "Tudo bem, agora seu coração, posso abrir seu coração e a mudança virá conforme necessário." Mark, fico feliz que você tenha mencionado o livro de Mórmon aqui. É quase como se o senhor soubesse que faríamos muito trabalho missionário, porque há muito trabalho missionário no livro de Mórmon, e para esse livro que vai me levar a Cristo, ele certamente me mostra como levar outras pessoas a Cristo. O livro de Mórmon é, de longe, a ferramenta mais poderosa. Na verdade, aqui em minhas anotações, vou compartilhar com vocês alguns pensamentos do pregar meu evangelho. Tenho que lhe dizer que, como líder de missão, uma das coisas que você recebe logo no início é um portal missionário, e nele há 85 tarefas que você precisa realizar antes de partir. Esse é o número e o tempo mínimo para cada uma é de 20 minutos. Há alguns podcasts, há cerca de 20 podcasts que você ouve, mas alguns deles são o capítulo 3 do Pregar Meu Evangelho, que são todas as lições. Quero dizer, são 4 ou 5 horas de estudo, mas uma delas é mergulhar no Pregar Meu Evangelho, e há um capítulo sobre o poder do livro de Mórmon. Uma das grandes coisas que o Pregar Meu Evangelho ensina sobre o livro de Mórmon é que ele leva à conversão por toda a vida. Então, ouçam essas citações que descobri no Pregar Meu Evangelho. Página 42. Estudar o livro de Mórmon é essencial para uma conversão duradoura. Página 113. O livro de Mórmon, combinado com o Espírito, é seu recurso mais poderoso na conversão. Página 114. Uma parte essencial da conversão é receber um testemunho pelo poder do Espírito Santo de que o livro de Mórmon é verdadeiro. Na página 120, enfatizamos que o livro, a leitura diária do livro, é a chave para progredir rumo ao batismo e à conversão vitalícia. Quero dizer, você ouve o tempo todo o poder do livro de Mórmon na conversão vitalícia. Sei que esses missionários escreveram o livro tanto para eles, quanto para as pessoas que estão se filiando à igreja. Ao permanecerem próximos do Senhor, ao se enterrarem todos os dias em uma imersão no livro de Mórmon, vocês estarão garantindo uma conversão para toda a vida. Já vi isso muitas vezes, e observei missionários fazendo isso, e nós 3 sabemos que isso é totalmente verdade. Foi Boyd K. Packer que falou sobre estar em uma estaca e a estaca ter todos esses problemas. O que devo fazer? E na época, alguém que aconselhava o Elder Packer disse: "Diga a ele para ler o livro de Mórmon." E descobri também como bispo que a receita para tantos problemas é colocar o Espírito em sua vida e as respostas se apresentarão. E uma das melhores maneiras de fazer isso é ler o livro de Mórmon. É absolutamente verdade, há um grande poder nisso. E os missionários são ensinados repetidamente a pregar meu evangelho, e isso deve continuar pelo resto de nossas vidas, pois o livro de Mórmon é uma mensagem central para todos nós.
e o próprio Senhor. Ele não diz isso no terceiro Nef? Todos nós adoramos o primeiro dia que Jesus passa com os nefitas, mas poucos de nós conseguem citar o segundo dia. Quase todo o texto trata da coligação de Israel nos últimos dias. E ele basicamente diz: este é o sinal de que vocês saberão que a coligação de Israel começou. Este é o livro de Mórmon, trata-se do terceiro Nef 21 e é o instrumento da coligação. Acho que o papel do livro de Mórmon não pode ser exagerado. Aprendemos cedo como missionários. Seu propósito é convidar outras pessoas a virem a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo e em sua expiação, do arrependimento, do batismo por imersão e do recebimento do dom do Espírito Santo, perseverando até o fim. Essa doutrina é ensinada tão claramente no livro de Mórmon. Mais do que em qualquer outro lugar, sempre me perguntei por que começaríamos com uma história como a que temos no livro de Mórmon, em que se trata de uma família que vai partir. Mas primeiro temos de cortar a cabeça de um homem, trocar de roupa e sair de fininho com as placas. Talvez essa história esteja melhor enterrada em alma, em algum lugar, certo? Mas você não consegue pensar em uma maneira melhor de começar. Vocês vão desenraizar suas vidas espirituais. Vamos pedir que, ao se unirem à nossa igreja, deixem tudo para trás, entreguem seu coração a Deus, agarrem-se a essas placas e deixem que elas se tornem a coisa que vai guiá-los em seu deserto à medida que avançam como novos membros desta Igreja de Jesus Cristo. A história é perfeita para todos nós, sendo guiados pelo Espírito sem saber de antemão o que devemos fazer. Sim, é quase uma pedra de tropeço ou uma peneira. O quanto você quer isso? Você atinge o primeiro obstáculo e pensa: será que eu realmente quero continuar? Alguns dizem: não, obrigado, não quero esse livro. Mas outros se aventuram no livro e descobrem que ele é uma mansão. Observei na seção 31, versículo 9, e isso também aparece no livro de Mórmon. Acho que é em Alma 17, onde o Senhor diz: seja paciente nas aflições. Isso faz parte do trabalho missionário. Passar por dificuldades e ser paciente. Recebi essa história de uma amiga, Alison Jones. Ela disse que, durante uma parte de minha missão no Brasil, meu companheiro e eu estávamos tendo dificuldade em encontrar pessoas para ensinar. Isso nunca acontece, não é mesmo, pessoal? Era a última transferência do meu companheiro e passamos muitas semanas sem sucesso. Em um determinado dia, batemos em dezenas de portas sem sorte. Estávamos exaustos e desanimados com a frustração. Voltei-me para o céu e meio que implorei e meio que gritei a Deus: por favor, envie-nos apenas uma pessoa. Assim que essas palavras saíram de minha boca, vimos um jovem caminhando do outro lado da rua com a cabeça baixa. Decidimos ir falar com ele. Descobrimos que seu nome era Mateus e que era seu aniversário. Concordamos em visitá-lo no dia seguinte com um pequeno presente de aniversário. Começamos a ensiná-lo e nos apaixonamos por esse doce jovem e sua família. Ele tinha 16 anos, mas como não havia pai, ele era o homem da casa e teve de abandonar a escola para sustentar seus muitos irmãos pequenos. Ele estava realmente interessado no Evangelho. Levava seu livro de Mórmon consigo para todos os lugares e perguntava o que tinha de fazer para ser batizado. Ficamos muito felizes quando alguém diz: posso ser batizado? Claro que sim! Certa noite, ao sairmos de sua casa, estávamos na metade da rua quando ouvimos um assobio alto atrás de nós. Nós nos viramos e ficamos surpresos ao ver Matthew correndo em nossa direção. Ele parecia emocionado ao se aproximar de nós. Como vocês conseguem fazer o que fazem? Ele perguntou. O que você quer dizer com isso? Respondemos. Ele começou a nos contar
que no dia em que o abordamos, ele estava a caminho de sua própria comemoração de aniversário, mas estava terrivelmente perturbado porque acabara de saber que seu melhor amigo havia morrido em um acidente de moto. Muito obrigado, disse ele. Vocês mudaram minha vida. Quero fazer o que vocês fazem. Como faço para servir em uma missão? Ela disse. Fiquei impressionada quando saí daquela conversa, mas ainda mais quando meu companheiro começou a soluçar e me disse, em meio às lágrimas, lembre-se de que esta é sua última transferência. Meu pai passou por uma situação semelhante. Ela disse que ele trabalhou desde jovem para sustentar a família. Ele encontrou o evangelho quando era adolescente e foi batizado pouco antes de eu partir para a missão. Meu pai me disse que eu encontraria um jovem como ele, cuja vida seria completamente transformada pelo evangelho, assim como minha vida foi. Tenho orado todos os dias por sua missão para esse momento. Ela disse, agora sei que o Senhor aceitou minha missão. Agora eu sei. Não é lindo o fato de o Senhor dizer, seja paciente nas aflições. Abrirei o coração das pessoas. Não era como se isso estivesse acontecendo todos os dias. O que ela disse? Muitas semanas sem sucesso. Seja paciente nas aflições. Acho que isso se aplica a nós quando vivemos com colegas de trabalho, com vizinhos, com pessoas com quem tentamos trabalhar, que talvez tenhamos tentado de várias maneiras, ou em várias ocasiões, e as coisas simplesmente não estão progredindo. E então pensamos, bem, não estou fazendo nenhum progresso, então por que continuo fazendo isso? Mas o Senhor abrirá os corações e seremos pacientes. Trabalhamos continuamente de acordo com o cronograma dele, e sabemos que esse cronograma é realmente dele, e que ele abrirá o coração das pessoas quando elas estiverem prontas. Sim, acho que isso é importante, certo? Quando eles estiverem prontos, e acho que talvez, Mark, o livro de Mormon pode mostrar se alguém está pronto, se alguém está levando o livro de Mormon a sério. Isso pode ser uma indicação de que essa pessoa está pronta para a mensagem. E se alguém não estiver levando o livro de Mormon a sério, por mais interessado que esteja em outros programas da igreja, isso pode ser uma indicação de que não está pronto. Quanto ao seu ponto de vista, pode ser uma peneira, com certeza. Você sabe, Hank, um pouco mais adiante no versículo 9, governe sua casa com mansidão e seja firme. Thomas B. Marsh recebe alguma orientação aqui, e até lhe dá um pouco mais de cautela no versículo 12. Orar sempre para não cair em tentação e perder seu galardão. Thomas é advertido desde o início a ter cuidado com o orgulho, a ser mais manso e a estar mais disposto a fazer o que o Senhor quer. E mais uma vez, sabendo o final da história, que há algumas coisas com o irmão Marsh que o Senhor sabe de antemão e vai lhe dar o conselho certo e a orientação certa. Ele precisa estar pronto e disposto a recebê-las em todas as circunstâncias naquele dia e no futuro. Sempre que isso se torna um pouco mais pertinente, como todos nós, há conselhos que recebi que se tornaram mais claros anos depois, e isso certamente é verdade para Thomas B. Marsh também. O Senhor conhece suas fraquezas aqui. A seção 112 também foi dada a Thomas B. Marsh, versículo 10, uma espécie de versículo famoso. Sê humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e te dará resposta às tuas orações. Thomas B. Marsh é excomungado em 1839, e não é tão simples quanto a retirada do leite. Há alguns outros eventos que ocorrem. Há alguns problemas com Sidney Rigdon e o sermão sobre o sal. Algumas coisas aconteceram, um conflito em Gallatin, no Missouri. Tudo isso contribuiu para que Thomas B. Marsh se separasse do profeta Joseph Smith. É um caminho meio difícil que ele percorre, ele fica fora por um tempo. Thomas B. Marsh foi embora, mas depois ele foi para o oeste, para Utah, em 1857. Ele é rebatizado quando volta. Ele falou sobre sua separação do profeta José. Ele disse que nessa época eu tinha uma trave em meu olho,
e pensei que poderia descobrir um fosso no olho de Joseph, embora não passasse de uma trave em meu olho. Eu estava tão completamente obscurecido que não pensei na injunção do Salvador. Hipócrita, por que estás vendo o fosso que está no olho de teu irmão, quando há uma trave no teu próprio olho? Primeiro, tire a trave de seu próprio olho, e então você verá claramente para tirar o fosso do olho de seu irmão. Falando sério, eu digo aos alunos da terceira série o tempo todo: preocupem-se com vocês mesmos. Você sabe que eles estão olhando para outra pessoa. Por que ele tem isso? Ou por que isso? Eu digo, com quem você deve se preocupar? Comigo. Mas quando digo isso a eles, penso honestamente: será que estou preocupado comigo e em manter minha vida e a mim mesmo sob controle, em vez de tentar me preocupar com outra coisa que não me diz respeito? O que você acabou de ler foi mencionado no livro Revelação em Contexto, que já mencionamos antes. E nosso amigo Stephen Harper escreveu aquele livro chamado Doutrina e Convênios em Contexto, que também contém coisas como essa. Gosto muito do fato de Thomas B. Marsh ter falado sobre isso mais tarde. Ouvi alguém chamá-la de lei do aprendizado do Senhor, de aprender por sua própria experiência. Você pode dizer coisas às pessoas, mas algumas pessoas precisam experimentar antes de aprender. Continuando com o que você estava falando sobre os fossos e as vigas. Isso foi o que Thomas B. Marsh disse. Conversei com o irmão Brigham e o irmão Heber e queria que eles ficassem loucos como eu. Vi que eles não estavam furiosos e fiquei ainda mais furioso porque eles não estavam, mas adorei a parte que você disse no início. Eu ignorei tudo o que era certo. Gastei tempo procurando o mal. E então, quando o diabo começou a me guiar, foi fácil para o vigarista se levantar. Se você quiser encontrar defeitos nas pessoas, você pode. Você vai, é claro, se é isso que você está procurando. Adoro o fato de Thomas B. Marsh ter voltado e estar disposto a compartilhar conosco. Sim, eu fiz besteira. E essa é uma lição muito difícil. É triste ver, mas também é uma lição de esperança para aqueles que viram pessoas se afastarem da fé que Thomas B. Marsh voltou. Tenho certeza de que o Senhor estava de olho em Thomas B. Marsh o tempo todo, quando ele estava dentro, quando estava fora e quando voltou. É isso mesmo. Mark, só uma pergunta rápida para você. Doutrina e Convênios, 31, versículo 3. Eleve seu coração e regozije-se, porque a hora de sua missão chegou, sua língua será solta. Você anunciará boas novas de grande alegria a esta geração. Mark, ao se preparar para essa missão de 3 anos, você e sua maravilhosa esposa Kim, o que o deixa animado? Em que você está pensando que diz que a hora da nossa missão chegou? Bem, vou lhe dizer honestamente, uma das coisas a que temos acesso e que sinto que é um pouco como uma trapaça. Ouvi o seminário de líderes da missão 2024. Então, no de junho passado, 20 palestras dos líderes de nossa igreja, uma quantidade incrível de conhecimento para esses líderes. O que mais me entusiasma é pensar nesses missionários que foram treinados e que me ensinaram muito. Os missionários poderão ter seus convertidos entre as pessoas que estarão ensinando, mas para vocês, professores, seus convertidos serão seus missionários. Vocês vão querer se apegar a eles e fazer tudo o que puderem para ajudá-los a permanecer no Evangelho, mantê-los firmes na fé e continuar progredindo. É empolgante, é impressionante. Às vezes, é um pouco demais pensar sobre isso e pensar, nossa, é muita coisa sobre seus ombros. Mas ao mesmo tempo, todos aqueles que serviram em missões se lembram de momentos. Eu me lembro de momentos do meu presidente de missão, da experiência de quando você está lá fora se doando a serviço do Senhor e provavelmente pela primeira vez na vida, descobrindo que o mundo não se resume a mim. A pessoa de 18 e 19 anos de idade, que há muitas outras pessoas por aí que são muito diferentes, que vieram de origens muito mais difíceis do que as que você e eu vivenciamos e que estão buscando e precisando de propósito e significado que o Evangelho lhes traz. Isso me empolga e me faz sentir muito feliz
por poder ter essa oportunidade de trabalhar com os missionários e observá-los trabalhando com as pessoas que se unem à igreja. A ideia de que você pode acordar hoje e mudar uma árvore genealógica para a eternidade é o que o fará sair da cama pela manhã. Hoje pode ser o dia e pode não ser. E você pode estar cansado e exausto e então se levanta no dia seguinte, certo? E diz, vou tentar isso de novo. Há algo de cansativo e maravilhoso. Parece cansativo. Você fica na ponta do seu assento quase o tempo todo. Ao estudar todas essas coisas para as quais nos pediram que nos preparássemos para essa missão, o livro Pregar Meu Evangelho é focado no propósito missionário. Em todo o livro, em todos os seminários e palestras de que falei, eles falam continuamente sobre o propósito missionário de convidar outras pessoas a virem a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo. Esse foco permanente em nosso compromisso com Jesus Cristo e com nosso propósito missionário, e não nos resultados externos, é o que trará o sucesso, a sensação de conforto, o sentimento de realização. Já ouvimos muitas vezes as pessoas perguntarem: quantos batismos você realizou? O que você fez certo? Vou compartilhar com vocês este trecho do Pregar Meu Evangelho. Seu sucesso é determinado principalmente por seu desejo e compromisso de encontrar, ensinar, batizar e confirmar conversos. Seu desejo e seu compromisso de fazer essas coisas, não por iniciativa de outros, mas por seu desejo e compromisso. E novamente pensando nisso, Hank, como você mencionou, é isso que o faz levantar da cama, certo? O desejo e o compromisso de poder dizer: é nisso que o Senhor quer que eu me concentre, e sei que é nisso que posso ter sucesso se mantiver isso continuamente em minha mente. Adoro o fato de que o propósito missionário que você declarou é levar as pessoas a Cristo. Você se lembra, Hank, quando tivemos Stephen Harper, estávamos falando sobre o valor das almas e ele disse: que triste se transformarmos as almas em apenas batismos. E acho que é isso que você estava dizendo, Mark, é que não. Nosso objetivo é levar as pessoas a Cristo. O resultado natural disso, esperamos, é que elas sejam batizadas, mas nosso desejo é levar as pessoas a Cristo. Quanto à sua pergunta, Hank, você já ouviu o versículo de Jeremias 16, versículo 16. Enviarei caçadores e eles os caçarão, e pescadores e eles os pescarão. O que Mark acabou de definir para nós, seu sucesso, é seu desejo e seu compromisso. Não é uma meta quantificável de batismos, porque, como brincamos, Hank, se eu pudesse estabelecer metas para coisas que estivessem fora do meu arbítrio, eu estabeleceria metas para que meu time de futebol favorito ganhasse todos os jogos. Mas como isso poderia ser minha meta se não tenho nada a ver com o resultado? Se minha meta é ter meu desejo e compromisso, isso é algo sobre o qual tenho algum controle. É isso mesmo. Gosto muito do que vocês falaram aqui. Não se trata de números, nunca pode se tratar de números. Acho que você ficará frustrado como missionário se a questão for mais os números do que as almas. Acabamos de falar anteriormente sobre os convênios. Os convênios não têm a ver com números. Não se trata de assinar um contrato, não se trata de clicar em um botão e dizer: muito bem, aqui está mais um. Estamos convidando as pessoas para um relacionamento com Deus. E acho que você tem razão, Mark. Muitas pessoas estão sentindo falta disso em suas vidas. O que Joseph Smith escreveu mais tarde? Muitos são mantidos longe da verdade porque não sabem onde encontrá-la. Hank, adoro o fato de que a escritura que você acabou de citar é, na verdade, citada, acho que nas páginas 1 e 2 do Pregar Meu Evangelho. Mas é assim que o capítulo 1 começa. Você está cercado de pessoas. Você passa por elas na rua e viaja entre elas. Você as visita em suas casas e se conecta com elas online. Todas elas são filhos de Deus, seus irmãos e irmãs. Deus as ama assim como ama você. Muitas dessas pessoas estão buscando um propósito na vida. Elas estão preocupadas com seu futuro e com suas famílias.
Elas precisam do senso de pertencimento que vem do fato de saberem que são filhos de Deus e membros de sua família eterna. Elas querem se sentir seguras em um mundo de valores mutáveis. Eles desejam paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. Essa abertura, você acabou de dizer, é disso que se trata. É ser capaz de ajudar as pessoas a encontrar o propósito eterno de que precisam aqui e esse foco. Isso me faz lembrar da declaração do profeta José Smith. Um homem cheio do amor de Deus não se contenta em abençoar apenas sua família, mas percorre o mundo inteiro, ansioso por abençoar toda a raça humana. Esse é um tipo diferente de motivação. Isso também me faz lembrar da oração de Enos, que ora por sua própria alma e depois sua alma se expande, e eu oro por meus irmãos e depois, bem, vou orar pelos lamanitas e talvez até por nossos inimigos, pela maneira como eles eram tratados na época. E depois, bem, se eles não ouvirem, por favor, preservem os registros para que eles os leiam um dia. E você vê que exatamente isso de que Joseph Smith fala expandiu seu amor e cuidado pelo mundo inteiro, e isso veio de um homem cheio do amor de Deus, que está chegando aos nossos melhores motivos para servir. Eu provavelmente servi por vários motivos. Bem, meu pai foi e entrou para a igreja quando tinha 24 anos. Eu provavelmente deveria ir. Meus irmãos foram. Eu sei que deveria ir. Acredito que seja verdade. Acredito que é maravilhoso. Eu amo o Salvador. Ouvi dizer que as pessoas vão querer sair com você. Todos esses motivos mistos para ir. Mas não podemos simplesmente dizer, bem, vou esperar até que meus motivos sejam perfeitos antes de fazer isso, ou antes de ministrar, ou qualquer outra coisa, porque você nunca fará nada. É uma ótima ideia ir e pedir ao Senhor que o ajude a refinar seu coração e seus motivos. Sim, acho que é preciso sair por aí e deixar que o Senhor faça maravilhas com você. Acho que suas motivações mudam com o tempo. Já ouvi muitos missionários dizerem: chorei quando aterrissei na missão e chorei quando o avião decolou para me levar para casa. Novamente, de um desses discursos que acabei de ouvir do presidente Uchtdorf sobre os líderes da missão do seminário de 2024. Ele diz que se a obra do Senhor parecer difícil, não se preocupem. Se você for e fizer, o Senhor providenciará um caminho. Lembrem-se de que é a obra dele. Há outra citação que pode ajudar se as coisas começarem a parecer difíceis. Comece fazendo o que for necessário. Os missionários também precisam aprender isso. Depois, faça o que for possível. E, de repente, estará fazendo o impossível. Gosto dessa progressão de fazer o que é necessário, e depois, talvez o que for possível, e, de repente, você descobrirá que está fazendo coisas que são impossíveis. Isso é fantástico. Siga em frente. A ideia de que Deus não pode dirigir um carro parado. Vamos seguir em frente com fé. Seja qual for o aspecto da fé, como disse John, seja qual for o motivo, comece e o Senhor poderá fazer algo a respeito. John, foi você quem me apresentou a essa história que estou prestes a contar aqui há alguns anos. Acho que não a contamos há algum tempo. Aposto que você a reconhecerá rapidamente. A história é do presidente Faust. Aqueles que serviram missão viram o milagre na vida de alguns. Ensinamos quando eles passaram a perceber que são filhos e filhas de Deus. Há muitos anos, um elder que serviu em uma missão nas Ilhas Britânicas disse ao final de seu trabalho: acho que minha missão foi um fracasso. Trabalhei todos os meus dias como missionário aqui e batizei apenas um garotinho irlandês sujo. Isso é tudo o que batizei. Anos mais tarde, depois de voltar para Montana, ele recebeu uma visita em sua casa que perguntou: você é o elder que serviu missão nas Ilhas Britânicas em 1873? Sim. O homem continuou e o senhor se lembra de ter dito que achava que sua missão tinha sido um fracasso porque só tinha batizado um garotinho irlandês sujo? Ele disse que sim. O visitante estendeu a mão e disse:
Gostaria de cumprimentá-lo com um aperto de mão. Meu nome é Charles Acalis, do Conselho dos 12 Apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sou aquele garotinho irlandês sujo que você batizou em sua missão. Aquele garotinho irlandês tomou conhecimento de seu potencial como filho de Deus. Este é o presidente Faust. O Elder Callis deixou um legado duradouro para sua grande família, servindo como presidente de missão por 25 anos. Mark, isso faz com que 3 anos não pareçam tão ruins, não é mesmo? Certo. Serviu como presidente de missão por 25 anos e em seu ministério apostólico por 13 anos. Ele abençoou a vida de milhares de pessoas. Sinto-me privilegiado, diz o Elder Faust, por ter conhecido esse grande apóstolo do Senhor quando eu era jovem, mas isso não pode ser sobre as coisas que vejo acontecendo bem na minha frente. Você não sabe as sementes que planta e no que elas se transformarão. Eu estava dando uma de minhas aulas e mencionei meu presidente de missão, o presidente Menlo Smith, e algo que ele havia me ensinado, e um jovem veio até mim depois. Ele era filipino e disse: "O nome do meu primo é Menlo." E eu perguntei: "O que você está fazendo nas Filipinas?" "Sim, o nome do meu primo é Menlo. Seu nome vem de Menlo Smith, o presidente da missão." Eu perguntei: "Sério? Como você entrou para a igreja?" "Bem, meu avô foi ensinado pelo Elder Stoddard e nós tentamos, mas não sabemos como encontrá-lo." E eu disse: "Tenho as informações de contato do Elder Stoddard bem aqui." Nós dois tivemos um momento em que ele estava procurando para que pudessem entrar em contato com o Elder Stoddard. Eu disse: "Ele está bem aqui. Acabei de vê-lo na reunião missionária e pude reunir esses caras novamente." É quase como Hank, você citou o Elder Maxwell falando sobre o Senhor nos colocar em órbitas. Certo. Nós cruzamos as órbitas. O mesmo Senhor que colocou a estrela acima de Belém faz a mesma coisa conosco. Ele nos coloca em nossas órbitas humanas divinas, onde cruzamos os caminhos uns dos outros. Mark, enquanto leio todas essas sessões, trata-se principalmente de encontrar pessoas que não são membros da igreja para se tornarem membros da igreja. Eles não têm realmente um trabalho de reativação porque não há ninguém para ser reativado. Então, qual foi o papel que você viu ao se preparar para a reativação no trabalho missionário? Isso conta como trabalho missionário o fato de sair e falar com aqueles que não são ativos na igreja, mas que já foram. Essa é uma ótima pergunta porque ela remete ao que estávamos falando anteriormente. Será que estamos contando apenas os batismos? Essa é a nossa única medida de sucesso? Temos visto pessoas que precisam de pessoas que as procurem repetidas vezes. De fato, há alguns novos indicadores-chave que foram adicionados nos últimos anos com o novo Pregar Meu Evangelho, lançado em 2024. Um deles é o rastreamento de um novo converso na reunião sacramental durante o primeiro ano. Isso é por conta dos missionários. Agora você vai acompanhar se eles vão participar da reunião sacramental e quer ter certeza de que eles ainda estão fazendo isso e de que você está se conectando com as pessoas e mantendo-as ativas e em atividade, pois nos preocupamos com as almas, com as pessoas que vêm a Cristo. Se alguém está menos ativo, se alguém não está frequentando a igreja, temos toda a obrigação, e acredito que as mesmas recompensas missionárias para ajudá-los a voltar ao rebanho do Salvador, Lucas 15 com a moeda e o filho pródigo, e tudo isso diz para ir buscá-los. Traga-os de volta. Acho isso fantástico, porque nos dias de hoje, sobre os quais estamos lendo, não há muito desse trabalho acontecendo, mas em 2025 há muito trabalho a ser feito nesse sentido. E não podemos dizer, não quero reativar as pessoas. Isso não é trabalho missionário. É um trabalho muito missionário. Está se reunindo. Sim, talvez.
ao fazermos uma pequena transição agora, pudéssemos ir para a seção 32, porque acho que há um princípio nessa seção que segue a mesma linha. Hank, embora se trate de pessoas que estão entrando no Evangelho pela primeira vez, em vez de reativar, acho que o princípio é bem claro. Na verdade, eu quase o chamo de princípio do Karate Kid espiritual. O garoto do karatê achava que estava lixando o chão, encerando ou tirando a cera, mas na verdade estava aprendendo karatê em uma plataforma maior. Espiritualmente falando, é exatamente isso que a missão lamanita era. Na seção 32, eles saem e pensam que vamos sair e reunir os lamanitas. Eles leram o livro de Mórmon que fala sobre a reunião dessas pessoas e disseram: precisamos encontrar os lamanitas, os descendentes de Nefe e sua família, e precisamos trazê-los para cá. Eles estão fazendo isso, mas sabem do sucesso dessa missão. Acho que, Hank, você já chamou isso de missão de 24 horas antes, não é? Sim, e quando eu ensino isso na história da igreja, esses 4 fatos mudam completamente a igreja. Absolutamente. Mas não da maneira que eles acham que vai mudar na igreja. Certo? Sim, é exatamente isso. Você tem Oliver Cowdery, Parley Pratt, Ziba Peterson, como você quiser dizer, e Peter Whitmer Jr., que acreditam. Certo, Mark? Como você disse, eles acreditam que vão para o outro lado do rio Mississippi ensinar os lamanitas e podem fazer isso por um dia inteiro. Mas é o que acontece no caminho quando Parley P. Pratt diz: vamos parar em Kirtland. Eu morava aqui em Kirtland. Sim, talvez alguém queira nos ouvir aqui em Kirtland. Então, o que acontece? Alguns dias eles dobram o tamanho da igreja. É isso mesmo. 127 convertidos, isso mesmo. Com Sidney e a congregação entrando para a igreja. Sim, é incrível de se ver. Acho que às vezes pensamos: não estou fazendo a obra do Senhor. Não estou batizando meu colega com quem já falei sobre o Evangelho 7 vezes e que não quer mais ouvir. Sinto que sou um fracasso, mas você não sabe o que está acontecendo e o que vai acontecer com isso, porque seu trabalho é abrir a boca e deixar que o Senhor faça as mudanças com as quais Ele vai fazer as mudanças. E isso é certamente o que acontece com essas pessoas em Ohio. É incrível. O Parley P. Pratt, John, você provavelmente conhece essa história tão bem quanto qualquer um. Esse Parley P. Pratt mora em Kirtland. Ele é membro da congregação de Sidney Rigdon, mas depois decide ir para a Nova Inglaterra. Com sua esposa. Agradecido. E então teve a impressão de que eu precisava sair do barco nesta região por um tempo. Não sei porquê, mas o Espírito me manifestou isso e me deparei com o diácono Hamlin. E eu adoro o filme que a igreja fez. Como é rara uma possessão, seus pontos de vista são amplos o suficiente para aceitar a ministração de anjos. E então, ele lhe entrega um livro de Mormon e Parley P. Pratt fica acordado a noite toda lendo-o. O sono era um fardo para mim, ele não conseguia dormir. O sono era um fardo para mim, disse ele. Thomas B. Marsh leu 16 páginas. Parley P. Pratt ficou acordado a noite toda. Leu o livro inteiro e depois quis voltar e encontrar seu antigo ministro, seu amigo Sidney Rigdon. Mark, você está exatamente certo. Eles acham que, bem aqui, vamos até os lamanitas sem perceber que, em uma parada, vamos parar aqui por 1 semana ou 2 e talvez alguém aqui, na minha antiga cidade de Kirtland, ouça o Evangelho. E agora, por causa disso, vou a Kirtland todo verão. Esse lugar incrível, onde a igreja floresce. Adoro essa ideia, Mark, de que eles acham que é isso que estão fazendo. E o Senhor tem planos completamente diferentes em mente, e você deixa que Ele faça o trabalho dele. Basta estar aberto e disponível. Novamente, o livro de Mormon. Sabemos que esse é o caso do manuscrito perdido e das placas pequenas, mas talvez seja melhor revisitar as palavras de Nefe. Vou dar uma olhada no capítulo 9 de 1 Nefe.
mas observe-o quando ele estiver guardando 2 conjuntos de placas, e o que ele diz sobre isso. E acho que isso é importante para todos nós. 1 Nef 9, versículos 5 e 6. Portanto, o Senhor ordenou-me que fizesse estas placas para um propósito sábio nele, propósito esse que desconheço. Mas o Senhor sabe todas as coisas desde o princípio. Portanto, ele prepara o caminho para realizar todas as suas obras entre os filhos dos homens, pois eis que ele tem todo o poder para o cumprimento de todas as suas palavras, e assim é. Amém. Um pouco de tudo aqui, certo? O Senhor pode fazer tudo. Às vezes, limitamos isso ou dizemos: isso está funcionando? Isso não está certo. Ou por que estou fazendo isso? Ou como é que isso não está dando os resultados que eu acho que gostaria? E o Senhor diz que esse é um propósito sábio e que você só precisa esperar. E eu tenho uma maneira de realizar tudo o que preciso realizar. Hank, você mencionou anteriormente a parábola do semeador. Adoro a imagem de espalhar suas sementes. Sabe, a transmissão não vem do rádio e da televisão, vem da agricultura. Nunca se sabe. Faz-me lembrar de Marcos capítulo 5. Jairo diz: venha ver minha filha, minha filhinha, a vida à beira da morte. E no caminho o que acontece? Eles têm a mulher com o fluxo de sangue. A mulher com o fluxo de sangue o toca. Rapaz, esteja aberto e disponível para as coisas que podem acontecer no caminho, porque elas também podem ser importantes. Pensamos que estávamos indo para a missão aos Lamanitas. Bem, não foi o Bureau of Indian Affairs do governo que meio que impediu os esforços dos missionários, e é por isso que era uma missão de 24 horas. A lei de remoção dos índios. Certo, acho que é assim que se chama. Sim, que eles tinham que fazer isso. Sim. Então eles ficam lá fora por um dia inteiro. Eles devem ter se sentido como se tivéssemos acabado de caminhar. Sim, cerca de 1.400 quilômetros. Ah, e a neve estava na altura dos joelhos, certo? Você viu a pintura. Parece que podemos dar a eles algumas raquetes de neve, pelo menos? Coitados, sabe? Havia muito mais coisas acontecendo que eles não sabiam. E a propósito, quando lhes disseram: ei, você tem que voltar e obter uma licença para ensinar os nativos americanos. Você tem que ir para Saint. Eles tinham de ir. É para lá que estamos indo, para St. Louis, para aquele lugar. Sim. Sim, e eles tiveram que falar com o General Clark, que é o General Clark de Lewis e Clark. Então, ao encerrarmos a sessão 32, acabei de ouvir este pensamento do Elder Richard G. Scott. Antes de lê-lo, tenho que começar dizendo que se você me prender e me perguntar qual é a minha citação favorita de todas as autoridades gerais, seria esta. Portanto, não há expectativas, certo? Não coloque a fasquia alta. Adoro o que ele ensina. E acho que é muito aplicável a essa ideia de que, às vezes, achamos que estamos fazendo isso ou aquilo. Apenas entenda que tudo faz parte do plano do Senhor, e você pode ter certeza de que Ele tem um caminho previsto para todos nós, independentemente de nossas situações. Aqui está o que diz. É de outubro de 99. O Senhor colocou correntes de influência divina em sua vida que o conduzirão ao longo do plano individual que Ele gostaria que você cumprisse aqui na Terra. Essa é uma linha e tanto por si só. Correntes de influência divina para guiá-lo em um plano individual. Procure identificá-las por meio do Espírito e siga cuidadosamente a direção que o Senhor colocou em sua vida. Alinhe-se com ela. Escolha voluntariamente exercer seu arbítrio para segui-la. Não se deixe vencer por concentrar-se apenas no dia de hoje, com seus desafios, dificuldades e oportunidades. Essas preocupações não devem capturar totalmente sua atenção, de modo a consumir sua vida. Oh, como eu o incentivaria a tecer profundamente no tecido de sua alma o reconhecimento de que sua vida agora é parte de um plano muito maior que o Senhor tem para você. Você viveu parte dele na existência pré-mortal. Você foi valente lá e veio para cá porque queria crescer e desfrutar de maior felicidade.
O que você decidir fazer agora afetará o grau de cumprimento desse plano pessoal divino que ele tem para você. Isso me impressiona pelo fato de que todas essas coisas se combinam. O Senhor tem tudo sob controle. Ele diz no livro de Mórmon: sou capaz de fazer meu próprio trabalho. Eu cuido disso, eu cuido disso. Você se apoia em mim. Você estava lá na vida pré-mortal. Está aqui na mortalidade. Tudo vai funcionar em conjunto. Continue fazendo o que sabe que eu quero que você faça, e o plano se desenvolverá conforme necessário. Junte-se a nós para a segunda parte deste podcast.